A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, meus queridos ouvintes, eu louvo a Deus por mais uma semana que estamos iniciando. Hoje é uma segunda-feira. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado vitória e vencemos mais uma semana. Hoje, segunda-feira, é o dia que normalmente nos encontramos para o círculo de oração. Mas, devido à situação em que vivemos, estamos realizando o nosso culto de oração em nossos lares. Que Deus continue abençoando a sua vida, querida irmã, abençoando o seu lar, protegendo, e que a presença do Senhor continue sendo real aí com você. Deus te abençoe constantemente. E como nós temos um propósito, o devocional que apresentamos todas as segundas-feiras, e esses dias estamos sempre falando de uma mulher da Bíblia, mulheres que se destacaram, assim como você tem se destacado nos dias de hoje. Você é importante para a obra do Senhor, para a sua família, para o lugar onde Deus te colocou. Quero compartilhar sobre uma mulher que nós já ouvimos bastante sobre ela. A Lídia está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E ela foi uma mulher que ajudou muito o apóstolo Paulo a expandir o Evangelho de Cristo, onde ela morava, em Filipos. Vamos ao texto, quero ler juntamente com você Atos, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 15 é o suficiente. Esse texto é bem conhecido, ouvimos bastante sobre ele. O apóstolo Paulo, ele foi um missionário dos gentios. Ele foi um homem chamado por Deus para fazer algo especial. Com o conhecimento que ele tinha mais condições de viajar por diversos lugares, conhecedor de várias línguas, ele tinha mais habilidades para expandir o Evangelho de Cristo em nações diferentes, em lugares diferentes. E ele visitou muitos lugares e abriu igrejas junto com os discípulos e com outros irmãos que foram agregando-se e tendo conhecimento e ajudando no ministério. E agora Paulo, no capítulo 16, ele tem um propósito: fazer a sua segunda viagem missionária. Mas Paulo é um homem muito organizado. Ele organizou a sua viagem missionária de forma que ele remisse o tempo e aproveitasse o tempo e visitasse mais lugares, passasse mais instruções para o crescimento do Evangelho de Cristo. E ele iniciou, juntamente com Silas e Timóteo, seus companheiros de ministério. Quando ele já está em Troade, já tinha passado em alguns lugares, o Espírito Santo interrompe a viagem e dá uma visão a Paulo. Paulo agora teve que mudar o seu trajeto, mas guiado pelo Espírito Santo. Ele tem uma visão na qual ele vê um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia seria para outro lugar, para o outro lado. Não era como Paulo tinha traçado a sua trajetória, mas ouvindo a voz do Espírito Santo, ele entendeu que era necessário ir para a Macedônia.
que era a região onde hoje é a Europa. E Paulo conversa com os seus companheiros e vão então para a Macedônia. Paulo observa e vê que Filipos é a cidade mais apropriada para que eles estabeleçam o evangelho, para que eles criem ali um ponto, um lugar, abram ali um trabalho missionário. E eles, depois de alguns dias, chegam no local. Eu imagino que assim como nós, hoje, nos dias de hoje, pensamos, quando vamos a uma cidade, já logo pensamos, quero saber como que é a igreja lá, como que está, vou visitar a igreja. Paulo provavelmente pensou nisso. Como está a igreja neste lugar? Será que os obreiros que estão precisando da minha ajuda? E ele vai. Mas depois de alguns dias ficar na cidade, ele observa que não tinha um lugar para congregar. Nem sequer havia uma sinagoga. Porque para haver uma sinagoga precisava ter 10 judeus, famílias, para que se reunissem e formasse uma sinagoga. Nem isso tinha. Mas o trabalho que Deus tinha era para começar, ou aquelas pouquíssimas pessoas, então o Senhor iria fazer dali um lugar grande. E após alguns dias, todo crente onde chega, precisa arrumar um lugarzinho para orar, um lugar a sós, um lugar distante das pessoas, para ter uma comunhão especial com Deus. E olha, vamos ler comigo Atos 16, o versículo 13. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Que maravilha! Eles se retiraram para um lugar mais quieto, para orar, para ter um momento com Deus. Mas naquele mesmo momento, o Espírito Santo tocou no coração das mulheres. Mulheres que, embora ali não tinham uma igreja estabelecida, mas elas serviam a Deus no seu coração. Elas já tinham ouvido a falar do Deus verdadeiro, do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Elas já haviam ouvido falar sobre Jesus, só não tinham uma instrução mais adequada. Mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, olha, penso também que a oração dessas mulheres é que fez com que o Espírito Santo desse a revelação a Paulo. Paulo, vem, ajuda-nos, venha, traga-nos mais de Cristo, mais do amor de Deus, da morte e ressurreição, sobre a salvação realizada por Cristo Jesus. E Paulo foi.
E aquelas mulheres ali naquele instante reunidas também para orar. Os homens de Deus observaram a diferença naquelas mulheres. Provavelmente haviam outras que estavam ali a serviço, talvez para lavar roupa, talvez para passear, mas eles perceberam que aquelas mulheres tinham uma atitude diferente. Elas estavam ali para buscar a Deus. E eles passam a ensinar o Evangelho de Cristo a essas mulheres. E elas abrem o coração. Elas aceitam ouvir e aceitam que entre em sua vida as palavras de Paulo. E não só isso. Elas querem mudança para a sua vida, para a sua família. Então elas buscam, quem sabe, elas buscam suas famílias para que ouçam a Paulo, a Timóteo e a Silas. E ali começa uma congregação, uma pequena reunião. Mas Lídia se destaca. Lídia era uma mulher de comércio, uma empresária. Púrpura, que é o que ela vendia, era algo especial. Era um comércio fino. Eram tecidos mais finos. Era algo melhor. Então, não era comum que as pessoas comprassem. Então, ela era uma mulher comerciante, uma mulher que sabia comercializar, sabia falar, tinha uma postura, mas ela, mesmo tão ocupada, sempre em seu coração buscava a Deus. Por isso ela tirou esse tempo para ir orar, para se reunir com as mulheres e buscar ao Senhor. Agora, com mais conhecimento, ela abraça a causa de Cristo. Ela o aceita em seu coração. Ela também se batiza. Ela leva para a sua família o Evangelho. E não só isso. Ela abriu a sua casa para receber os homens de Deus, para receber a Paulo, Silas, Timóteo, para que eles se hospedassem ali, descansassem, comessem, junto com a sua família. Olha, como isso foi importante. Através desse primeiro contato com essas mulheres, eles conseguiram estabelecer um ponto aonde pudesse haver reuniões na qual o Evangelho de Cristo seria propagado naquele lugar. É claro que em todo lugar onde chega o Evangelho também chega a perseguição, chegam os problemas, as dificuldades. E no decorrer aqui do capítulo nós vamos ver que Paulo passou por isso. E que ele foi obrigado a sair daquele lugar. Mas a semente genuína havia sido plantada. E Lídia abriu o seu coração e a sua casa para que fosse um ponto seguro, certo, de onde muitas vidas encontrariam a Cristo. É muito linda essa história. Eu e você somos mulheres nas quais podemos abrir não apenas o nosso coração para receber a Cristo, mas também conduzir a nossa família a Cristo. Ah, sim. Conduzir outras pessoas, outras famílias a Cristo. A nossa família, a nossa
casa precisa ser um ponto onde reina a presença de Deus e que todos que se adentrem à nossa casa sintam a presença de Deus, sejam evangelizados. Quero falar com você, minha irmã. É importante o seu trabalho, é muito importante. Talvez você trabalhe em casa. Como é importante você fazer as suas atividades como se estivesse fazendo para o Senhor, servindo a sua casa, servindo a sua família e administrando o seu tempo, para que tenha tempo para Deus. Vimos que essas mulheres administravam o seu tempo para que tivessem tempo para orar. E Lídia é um exemplo para as mulheres que precisam trabalhar fora ou que têm uma profissão, que Deus deu a ela essa graça de ter uma profissão fora do lar. Mas Lídia tinha um tempo para Deus. E depois de ter essa comunhão mais perto, um conhecimento maior de Cristo, ela ainda mais se dispôs a ter tempo para Deus, para administrar os seus negócios, a sua casa e ainda fazer parte do reino de Deus. Como uma missionária, como uma verdadeira obreira na casa do Senhor. Onde você esteja, na fábrica, no escritório, como representante de uma empresa, trabalhando em um banco, sendo uma comerciante, uma empresária, administre o seu tempo, de forma que você tenha tempo para Deus e para servir o reino de Deus. Tudo nessa vida é passageiro. Há um tempo determinado para cada coisa. Nós vemos isso em Eclesiastes, explicando que para tudo há um tempo. Mas são coisas perecíveis, passageiras. Aquilo que nós investimos no reino de Deus e para Deus são eternos. Quando levamos a nossa família a Deus, estamos plantando para a eternidade. Quando trabalhamos para o reino de Deus, estamos semeando para a eternidade. Seja qual for a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, lembre-se que você precisa administrar de tal forma que você tenha tempo para Deus. O Senhor conta com todas nós, todas as mulheres, cada uma no seu local, aonde você vive, aonde você está, com as pessoas que você convive. O Senhor conta com você. Ali era um lugar onde Paulo não poderia ficar por muito tempo. Ele tinha muito conhecimento, ele era um homem extremamente usado por Deus, mas ele não poderia ficar ali por muito tempo. Mas aquelas mulheres ficariam ali, porque elas moravam, residiam naquele lugar. E foi através da vida dessas mulheres que a igreja começou a ser edificada. E olha que lindo! O versículo de número 13 diz que elas estavam também ali para orar. Elas também tinham saído da cidade, eles foram orar, mas elas também procuraram um lugar separado para
buscar a Deus. Olha, no versículo 14 diz que Lídia era uma mulher que servia a Deus. Então, esse não foi o primeiro encontro dela com Deus. Ela já tinha em seu coração o propósito de servir a Deus. Que o nosso propósito de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, esteja sempre em nosso coração, independente das circunstâncias, independente de onde moramos, onde vivemos, qual seja a nossa atividade cotidiana, mas que em primeiro lugar esteja o propósito de servir a Deus, de ser fiel a Deus, e que possamos dizer também, como Lídia: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, que possamos constranger o Espírito Santo em fazer morada não apenas em nosso coração, mas na nossa casa. Por onde passarmos, que o Espírito Santo seja aquele que trabalha, que dirija as nossas vidas e que nos constranja a divulgar a Cristo e a fazer novos discípulos e a fazer das nossas amigas, das nossas colegas, conhecidas, companheiras de trabalho, mulheres de oração, mulheres fiéis ao Senhor, mulheres que levem as suas famílias aos pés do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o exemplo de Lídia venha dar para você mais força, mais graça, mais entusiasmo para continuar a sua missão. A missão que Deus propôs para você. Que o Espírito Santo continue na sua vida. Deus te abençoe. Quero orar com você. Curve a sua cabeça neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo mais uma vez, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente neste momento. Eu te louvo, Senhor, pela vida desta irmã que me ouve através das mídias sociais, através, Senhor, deste canal maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, fortaleça a tua filha, dê da tua graça. Talvez ela tenha apenas conhecimento de ti, mas ainda não abriu totalmente o seu coração para que o Senhor faça morada. Que o teu Espírito Santo toca, Senhor, profundamente nesta mulher neste momento e que ela abra o seu coração, abra a sua vida, a sua casa, que toda a sua família sirva ao Senhor de coração. Que ela seja um instrumento de ti, Senhor, nestes últimos dias em que temos vivido na face da terra. Ó Senhor, em nome de Jesus, a tua filha, que tem, Senhor, se dedicado a ser uma mulher de Deus, uma mulher que leva a tua palavra, Senhor, fortalece, revigora as suas forças, Senhor, e que ela continue este trabalho maravilhoso, porque nós sabemos, Senhor, que a tua vinda está próxima e que possamos ser, ó Deus, possamos ser mulheres cheias do teu Espírito Santo para propagar, Senhor, a tua palavra onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, fique com cada uma de nós. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que te dê uma semana abençoada.
Tire os momentos agora para orar, para buscar a presença de Deus. Cante hinos de louvores ao Senhor e que o Senhor seja com você. Amém. Deus te abençoe.